À medida que você vai falando, as coisas vão se embaralhando e novos temas vão surgindo. Mas eu queria... acabou de completar agora 100 anos um ícone da diplomacia internacional, das relações internacionais, que é o Henry Kissinger. E numa longa entrevista que foi publicada pelo Estado de São Paulo, ele fala que ainda por um tempo o mundo depende de um certo equilíbrio entre Estados Unidos e China. Seria uma nova realidade. Ele não fala que a China vai passar os Estados Unidos em não sei quantos anos, como muita gente aposta, porque ele fala a questão, se você transformar o PIB em PIB per capita, a distância ainda é muito grande. Mas de qualquer forma, nós estamos vivendo uma nova polaridade no mundo, não mais entre Estados Unidos e Rússia, como foi durante muito tempo, mas entre Estados Unidos e China. E ele fala que o importante contraponto nisso é a Índia, que vem crescendo bem mais do que a China já há alguns anos, e dá continuidade a uma sequência de crescimento das economias asiáticas. Isso não é novo, isso começou com o Japão, depois foram os tigres asiáticos, a China, parece que agora é a vez da Índia, mas a Indonésia está correndo logo ali atrás. Pois bem, vamos dizer assim, essa força da Ásia na economia do mundo é uma pedra muito importante no atual xadrez internacional? Professor, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e quando ali vão ser gestadas as instituições como a ONU, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc., os Estados Unidos representam 50% da economia do mundo. Cada $2 produzido no mundo, vinha dos Estados Unidos. Hoje, Hoje os Estados Unidos representam mais ou menos 22% da economia global. Ou seja, eles representam menos da metade do que eles representavam em 1945. No entanto, esse declínio dos Estados Unidos, ele é um declínio relativo e, a meu ver, ele não é um declínio absoluto. Ele é uma economia de 25 trilhões de dólares. A segunda colocada pelo critério do PIB nominal é a China, com 18, 19 trilhões. E como o senhor bem disse, a população americana é 1/4 do que é a população chinesa. No entanto, tamanho importa, inclusive o tamanho da população. Isso quer dizer o seguinte, que no momento em que um chinês médio tiver uma renda per capita que representa a metade da renda per capita dos Estados Unidos, a economia chinesa será uma economia 2 vezes maior do que a economia dos Estados Unidos. Tamanho importa e população também. População importa. A explicação. Agora, é verdade também, aliás, se você mais uma vez, para utilizar a imagem da máquina do tempo, se você voltar para 2001, tá certo? A economia da China era a economia do tamanho da Itália, economia de 2 trilhões de dólares. Então, ela pulou nesses 21, 22 anos de uma economia de 2 trilhões para uma economia de 18, 19 trilhões. É um crescimento muito impressionante. Aliás, o Larry Summers, é um sujeito muito inteligente, foi presidente de Harvard, foi secretário de Tesouro americano. Ele disse que o crescimento chinês de 1978 para cá faz empalidecer em importância histórica a Revolução Industrial na Inglaterra na virada do século XVIII para o século XIX. Então, é uma coisa realmente muito importante. E isso leva a uma competição muito acirrada, né? O senhor mencionava agora há pouco o centenário do Henry Kissinger, né? Os chineses têm uma perspectiva histórica importante, é uma civilização que tem 4.000 anos mais ou menos de história comum, né? É famosa aquela passagem, né, em que no começo dos anos 70 o Kissinger está conversando com o Zhou Enlai e o Kissinger pergunta para ele o que o Zhou Enlai pensava sobre a Revolução Francesa. Aí o Zhou Enlai responde: eu acho muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Então, eles têm uma perspectiva diferente de história, né? O que eu acho que é correto, eu não gosto muito do conceito de uma Guerra Fria 2.0, que é o que muita gente está falando agora, inclusive muita gente que eu respeito bastante, como é o caso do Neil Ferguson, né, o economista, o historiador escocês. O que eu acho que existe, sim, existe uma mega competição em diferentes frentes, uma competição, por exemplo, no setor de tecnologias da informação, de inteligência artificial, há uma competição muito grande também
por esses temas relacionados à chamada quarta revolução industrial. Mas há também muita área de codependência, né, ou de interdependência. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro americano nos últimos 20 anos? A China. Qual foi o principal destino do investimento estrangeiro chinês nos últimos 20 anos? Os Estados Unidos. Sim. Aliás, apenas muito recentemente, em 2021, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como principal destino do investimento chinês. Então, há uma competição bastante grande e num trabalho recente, por recente, entenda, 10, 14 dias atrás, o Goldman Sachs lançou uma nova... O Goldman Sachs gosta muito de lançar terminologias, depois o BRICS veio deles, mas eles lançaram agora, que é bastante interessante. Você sabe que na política americana existem estados que geralmente votam tradicionalmente nos democratas e outros que votam tradicionalmente nos republicanos. O Texas, por exemplo, em geral, muito republicano, Califórnia, muito democrata. Mas tem os tal dos swing states, são os estados indecisos ou pendulares. Então o Goldman Sachs agora está com a ideia dos geopolitical swing states, ou seja, os países, né, que são mais ou menos pendulares ou indecisos do ponto de vista geopolítico, né? Ou seja, países que por conta dessa, digamos assim, mega competição entre os Estados Unidos e a China pode extrair benefícios pontuais de um ou de outro. Então eles listam os países em 4 categorias. Tem uns que vão desempenhar um papel fundamental na redefinição, por exemplo, de energia e alimentação. O Brasil é um deles. Tem outros que vão desempenhar um papel fundamental no reposicionamento das cadeias globais de valor. O México e a Índia é um deles. Outros porque tem um excesso extraordinário de liquidez. Pense na Noruega, por exemplo, ou na Arábia Saudita, né? Outros porque são países desenvolvidos e ainda assim têm líderes visionários, tem um papel muito importante nos próximos anos. Talvez o Japão. Ou seja, existe uma oportunidade baseada nessa competição que a gente não pode ignorar, mas eu acho um erro trabalhar, mais uma vez, com o conceito de Guerra Fria 2.0 por conta da própria interdependência entre essas que são as 2 maiores economias do mundo.